já falei Ashtanga Sadhana. Ah, tá, eu lembrei que eu tenho que falar. A prática completa do Swastika Yoga denomina-se Ashtanga Sadhana. Ashta significa 8, Anga significa partes e Sadhana, prática. Para iniciar, sentamos em Dhyānasana, uma técnica corporal sentada, com as pernas cruzadas e a coluna ereta, observando uma polaridade a ser seguida. Os homens com o calcanhar esquerdo mais próximo à base da coluna, as mulheres ao contrário, com o calcanhar direito, deixando quadris e coxas bem... Eu não vou deixar essa parte dos quadris, não vai ter, tá? Então já tá no Dhyānasana, né? Iniciamos a prática com o primeiro Anga Mudra, gesto reflexológico, simbólico ou magnético feito com as mãos. Pousando primeiramente as mãos no Shiva Mudra, também observando a polaridade no gesto. Mudra é a linguagem gestual que atua no inconsciente coletivo, nos conectando com as origens do yoga antigo. O Shiva Mudra que realizamos nesse começo da prática gera receptividade, aquietamento e nos conecta com Shiva, o criador dessa filosofia. Passamos ao Pranam Mudra, unindo os polegares e através de um movimento sinuoso unimos as palmas das mãos uma a outra à frente do peito. Um gesto de saudação que formaliza o início da prática e desencadeia dentro de nós o estado de yoga. Além dos mudras utilizados durante o Ashtanga Sadhana, há outros dentro do acervo do yoga que você pode utilizar durante a prática, por exemplo, no momento que está realizando os asanas, as técnicas corporais, gestos mais simbólicos, estéticos que servem para ilustrar a técnica corporal. Puja é um termo sânscrito que significa honra, respeito, reverência, homenagem ou retribuição de energia. O puja em si é algo espontâneo, um comportamento instintivo de gratidão, de lealdade. Na prática, é uma ação de boas maneiras, é um agradecimento prévio pelo ambiente que nos acolhe, para que a gente possa praticar, pelos professores e mestres que nos antecederam, e serve para demonstrar aos alunos e instrutores sobre a importância de reconhecer na figura do professor, na figura daquele que ensina, um legado de um conhecimento que vem sendo transmitido há milênios. Mantra, vocalização de sons e ultrassons. Os mantras, dentro da prática, têm o objetivo de desobstruir os canais energéticos para fazer a energia biológica, ou prana, circular. Esses canais energéticos dentro do yoga são chamados de nadis. E, primeiramente, a gente faz os kirtas, que são os mantras mais extroversores, a gente faz com os olhos abertos e o Pranam Mudra dinâmico, dessa forma. E, normalmente, esses mantras eles têm tradução, eles têm uma melodia e falam sobre lugares na Índia, montanhas, rios, lagos e também falam de personalidades da mitologia hindu. Já o japa são mantras mais introversores e normalmente eles não têm tradução. São mantras que têm só uma nota, como por exemplo o mantra Om. Om, Om, Om. Ram, fam, fam, ram, ram, yam, yam, ham, ham, om, om, Não precisa bater assim. Não. Bom, quarto anga, pranayama. Então, se a gente for buscar o significado da palavra pranayama, prana significa energia, bioenergia, e ayama, expansão. Então, a gente vai justamente fazer isso, expandir, aumentar a quantidade de energia que tem dentro do corpo. Aí, quando a gente cita essa palavra energia, é importante lembrar que é algo totalmente físico.
o corpo precisa de um combustível para se movimentar, para viver, e o que a gente vai fazer é aumentar e melhorar a qualidade desse combustível que movimenta o corpo, tá? Então são uma série de pranayamas, a gente tem 58 tipos de respiratórios catalogados e cada um gera um efeito distinto no praticante. Um efeito de aquietamento, de concentração, de agitação, de euforia. Então, numa primeira instância, você aprende a respirar de forma mais consciente, de forma mais completa, utilizar 100% da sua capacidade pulmonar, respiração baixa, média, alta, e depois você começa a sensibilizar a sua percepção e conseguir sentir o que esses pranayamas produzem. Bom, mas aí o que diferencia mesmo um pranayama de um respiratório comum é a sua atitude interior, é o que você mentaliza enquanto está fazendo esse respiratório. Então o conjunto todo dessa obra do pranayama se torna muito mais forte do que se você simplesmente respirasse como a gente faz no dia a dia. Durante a execução do pranayama, a gente executa um gesto, um mudra específico com as mãos, que se chama Jnana Mudra, tá? Se for dia, Surya Jnana Mudra, com as palmas voltadas para cima. E se for noite, Chandra Jnana Mudra, com as palmas voltadas para baixo. Aqui você conecta os dedos polegar e indicador, fechando um chakra, uma roda, um circuito eletromagnético, e isso também vai interferir na circulação de energia durante a técnica. Bom, alguns dos respiratórios que a gente utiliza com bastante frequência, em quase todas as práticas, é o Bhastrika, a respiração do sopro rápido, que vai gerar um efeito de hiperventilação. Para executar esse respiratório, você utiliza exclusivamente a parte baixa da respiração, a região abdominal. Então você vai inspirar e dilatar o abdômen para fora. Outro pranayama muito utilizado durante as práticas é o Bandha Pranayama, a respiração completa, sem ritmo e com bandhas. Os bandhas são compressões de plexos e glândulas, que potencializam a captação e absorção de energia durante o respiratório. Então a gente começa inspirando e tombando a cabeça para trás. Enquanto a cabeça fica tombada e você retém com os pulmões cheios, você executa Jihva Bandha. Vai levar a ponta da língua no palato mole, lá na região macia próxima à garganta. E com os pulmões vazios, vai executar o Bandha Traya, que é uma união de 3 bandhas. Mula Bandha, compressão dos esfíncteres do ânus e da uretra, Uddiyana Bandha, sucção do abdômen, e Jalandhara Bandha, que é a compressão da tireoide, você leva o queixo contra o peito. Então você vai soltar o ar e com os pulmões vazios executar esses 3 bandhas nessa ordem. Outro respiratório muito utilizado é o Nadi Shodhana Pranayama, respiração profunda e completa, só que de forma alternada. Então, você vai manter o Jnana Mudra e, com o dedo médio da mão direita, bloquear a sua narina direita. O respiratório começa inspirando pela narina esquerda. Com os pulmões cheios, você troca a narina em atividade, bloqueando a narina esquerda e soltando o ar pela outra, pela narina direita. Com os pulmões vazios, você não troca, você inspira pela mesma narina que acabou de exalar. Vai trocar sempre que estiver com os pulmões cheios, sempre após a inspiração e jamais com os pulmões vazios. Uma sensação de... Tá ruim. Tá tentando. Quinto Anga Kriya, atividade de purificação das mucosas. Então, essas técnicas visam promover uma limpeza interna do organismo e produzir bastante vitalidade, bastante dinamismo através dessa purificação interna. Então, a gente trabalha com técnicas de limpeza dos olhos, técnicas de purificação das vias respiratórias e técnicas de limpeza dos órgãos da região abdominal. Então,
Então essas técnicas são muito importantes porque elas, a partir desse massageamento, elas impactam no bom funcionamento do sistema digestório, que preparam o corpo para o asana. Sexto Anga Asana, técnica corporal. Na prática do asana, o Ashtanga Sadhana, tem algumas regrinhas básicas que você deve entender antes de começar a prática. Primeiro, que a respiração é sempre nasal, em todo momento, e que existe uma regra geral que orienta a movimentação do praticante com relação à respiração. Então, sempre que você fizer um movimento para cima, você vai fazer inspirando, e sempre que fizer um movimento para baixo, você vai fazer expirando. Essa é a regra geral de respiração. O segundo ponto importante é que os asanas, eles são focados em permanência, eles não têm repetição. Então você vai montar uma técnica lá e vai permanecer. Depois você vai passar para outra, seguindo a regra geral de respiração. Os asanas, eles seguem uma regra geral de compensação. Então sempre que você fizer um movimento para um lado, uma asana para um lado, você vai fazer o asana para o outro lado, da mesma forma. Sempre que fizer uma flexão do tronco para frente, você vai compensar essa flexão para frente com uma flexão para trás. Assim como torção um lado, você vai fazer a torção do outro. Enfim, o critério de balanceamento, ele busca trabalhar o corpo de maneira bem simétrica, principalmente com relação à mobilidade da coluna vertebral. O asana, ele tem como característica, fora a atitude corporal, física, uma atitude mental. Então é importante que, ao vivenciar o asana, você localize a consciência no ponto mais solicitado da técnica e utilize mentalização. Mentalização mais comum, mais sugerida para o aluno iniciante é através de cores. Azul celeste, para sedar, para descontrair a região, ou alaranjado brilhante para estimular, um estímulo de força. Em uma prática ortodoxa, começamos a prática em pé, depois você senta, depois você faz asanas deitado. E em todos esses planos você vai trabalhar a coluna vertebral da mesma forma. Flexão lateral, flexão para frente, flexão para trás, torção e tração. Essa série também pode conter asana de abertura pélvica, de força, enfim. O asana é uma prática que mobiliza o corpo todo. No final de toda a prática de asana, a gente faz uma técnica invertida, um asana de invertida. Você pode optar ou pelo Sirshasana, que é invertida sobre a cabeça, ou o Sarvangasana, que é invertida sobre os ombros. E essa invertida serve para trazer toda essa energia produzida pela prática para o alto da cabeça, o cérebro, para oxigenar melhor a cabeça, e também para irrigar os chakras com a energia fornecida pela prática. É uma técnica de descontração que ela é utilizada dentro da prática para você assimilar todas as técnicas que a gente realizou antes. No Ashtanga Sadhana, além da descontração muscular e nervosa, também é realizada uma reprogramação emocional e um controle do estresse. Essa técnica ela é realizada de forma deitada. O aluno escolhe a melhor posição, deitando-se completamente no solo, com as pernas estendidas, os braços estendidos e as palmas das mãos voltadas para cima. O Samyama é uma parte da prática que é um encerramento do sadhana, é o momento em que nós vamos efetivamente trabalhar o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, que é o objetivo do yoga. Na prática, isso quer dizer que nós vamos recolher a nossa atenção para dentro, para si, buscando eliminar os estímulos ou as influências externas, gerar, portanto, o máximo de concentração e assim atingir objetivamente o autoconhecimento. Então, a percepção de si mesmo, entender aquilo que nós somos, qual é a nossa natureza, o nosso propósito. No momento da prática, então, a gente busca um objeto
para fazer essa concentração plena. Nós utilizamos bastante o foco num símbolo que você pode olhar, né? Pode ser uma imagem projetada, ou você pode mentalizar, ou um som. Existe a possibilidade também de fazer a fusão entre os dois, concentrar na imagem e no som, que é mais difícil, e a gente busca com isso uma estabilidade total do nosso pensamento. Parar então essa turbulência mental que existe dentro de cada um, que é da natureza da mente, por isso que o yoga ele é considerado realmente um treinamento, uma reeducação mental, e a partir daí ter esse reconhecimento de si, esse autoconhecimento, que é o propósito de tudo aquilo que foi feito até aquele momento da prática, até esse momento da prática, o momento final. Perfeito. Não, de novo. Vai cortar? Eu tento não fazer, não consigo. Que droga! I've been affected.